Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Márcia, professora de Física, e essa questão que eu vou explicar para vocês agora é uma questão da segunda lei de Ohm, o assunto dela, ela trata da segunda lei e ela caiu no Enem de 2010, certo? Então diz o seguinte: a resistência elétrica de um fio é determinada pelas suas dimensões e pelas propriedades estruturais do material. A condutividade, que é representada pela letra sigma, tá? Caracteriza a estrutura do material de tal forma que a resistência de um fio pode ser determinada conhecendo-se L, que é o comprimento do fio, e A, que é a área de secção reta. Então, se a gente for lembrar da fórmula, antes de seguir lento, tá aqui a formulazinha, tá? Então, a resistência elétrica, se eu souber o comprimento e a área, e também a resistividade do fio, que é representada pela letra ρ, eu consigo calcular, então, a resistência elétrica do condutor, tá? A tabela relaciona o material à sua respectiva resistividade em temperatura ambiente. Na verdade, a tabela relaciona o material à sua respectiva condutividade, tá? Que não é a mesma coisa que isso aqui, certo? Isso aqui é a resistividade, mas nessa tabela a gente não tem os valores da resistividade dos materiais, certo? A gente tem uma tabela de condutividade. E aí nós temos cinco materiais, cinco tipos de materiais diferentes que os condutores podem ser feitos. Pode ser feito de alumínio, cobre, ferro, prata e tungstênio, tá? E os valores das condutividades. E a pergunta é, se a gente manter as mesmas dimensões geométricas, ou seja, se o fio não alterar o seu comprimento, nem a sua espessura, o fio que apresenta menor resistência elétrica é aquele feito de. Então, para ele ter uma menor resistência elétrica, qual material é o melhor para se ter uma menor resistência? Então, pessoal, só para vocês, se não sabem, ficarem sabendo, a resistividade do material é inversamente proporcional à condutividade. O que significa isso? Então, vamos traduzir aqui, tá? Primeiro, lembrando ali na primeira fórmula, que é da segunda lei. Quanto menor eu tenho a resistividade do material, quanto menor for o valor da resistividade, menor resistência eu tenho, menor resistência elétrica, tá? Isso aqui é diretamente proporcional. Então, quanto menor a resistividade, menor resistência elétrica, certo? Agora, como a resistividade é o inverso da condutividade, significa que quanto menor a resistividade, maior condutividade, mais conduz, tá? Corrente, digamos assim. Então, veja, para vocês entenderem e saberem fazer essa questão, que na verdade não precisa de cálculo, precisaria lembrar dessa relação de proporcionalidade, ó. Quanto menor resistividade, menor resistência. E quanto menor resistência, e quanto menor resistividade, maior condutividade, tá? Mais conduz. Quanto menos resistência, se eu tiver uma menor resistividade, eu tenho menos resistência. E quanto menos resistência este fio oferecer, menos resistível ele for, mais ele conduz. Não é lógico isso, se vocês forem pensar? Por que é resistência? Na verdade, é a dificuldade de passagem de corrente. E aí, se eu tenho um fio com menor resistência, é porque ele conduz mais, certo? Então, condutividade, as palavras são um pouquinho meio... são complicadas, mas se a gente pensar na tradução do português, é isso mesmo. Então, ali, ó, até sublinhei para vocês a tabela, então, nossa de condutividade, para a gente saber, então, de que material eu tenho que ter esse fio para ele ter uma menor resistência. Então, é aquele fio que vai ter uma maior condutividade, tá? Vai conduzir mais.
quanto menor a resistência dele, mais ele vai conduzir, ok? Maior condutividade. E aí a gente tem como maior valor na tabela a prata, que é 62,5, um pouquinho mais do que o cobre, tá? Então, a resposta correta é a letra E. Prata é um material que a gente vai poder ter, então, uma menor resistência elétrica, ok? Então tá, pessoal. Quero agradecer a atenção de vocês. Muito obrigada. Até a próxima.